versículo 27. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos ter uma oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos e que reconhecemos em nosso íntimo de pertencermos a Ti, de podermos viver por meio de Ti, de podermos ser lavados diariamente com a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, reconhecê-la diante de tantas outras vozes. Obrigado pela capacidade de ouvir ao Senhor, que o Senhor mesmo tem purificado em nossos corações. Nós desejamos manter coração e ouvido interior sensível ao Teu falar, à Tua voz, para que possamos ser um povo realmente ensinado do Senhor. Nós desejamos, nesse momento, entregar a Ti esse tempo juntos, para que o Senhor alcance esse propósito em nós, que possamos ouvir-te, que possamos ver-te, que a Tua palavra possa ser implantada em nossos corações, produzindo fruto para Ti mesmo, formando Cristo em nós, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos prosseguir compartilhando um pouco sobre a Trindade. Eu gostaria de examinar vários textos do Novo Testamento com os irmãos. Nós vamos começar por aqui, Mateus. E teremos aí 2, 3 reuniões em torno desse único assunto. O Filho, o Logos, o Verbo de Deus. Até aqui, nessas 3 primeiras mensagens sobre a Trindade, nós falamos de forma geral sobre o Deus triuno. O Deus que, sendo um só Deus, uma única essência indivisível, Ele se expressa, Ele se manifesta, e mais até do que isso, Ele subsiste em 3 pessoas que são singulares, que são distintas uma da outra, mas que não são separadas, porque são um único Deus. Deus tem uma única essência, então subsistindo em 3 pessoas. E hoje nós vamos começar a estudar alguma coisa sobre a segunda pessoa, ou sobre o Filho, o Verbo, o Logos. São muitas referências bíblicas, e é claro, especialmente no Novo Testamento, a respeito do lugar do Logos, do lugar do Verbo de Deus, em vários aspectos. Primeiro, o lugar do Verbo de Deus com relação ao próprio Deus. Ele é o Filho eterno. Depois, o lugar do Verbo de Deus com relação à criação de Deus. Nós vamos ver que por meio do Verbo, Deus criou todas as coisas. Depois, o lugar do Verbo na redenção de Deus. Nós vamos ver que por meio do Verbo, que então se fez carne, Deus redimiu aqueles que desde antemão Ele havia então escolhido no seu coração. Então, em todos esses aspectos, e ainda outros mais, o Verbo de Deus ocupa o centro. O Verbo de Deus é o centro da expressão do Deus triuno. O Pai se expressa no Verbo, é por isso ele é chamado de Verbo. Por isso a palavra grega usada, logos, não é? Que fala então de um pensamento expressado, de algo que então veio à luz, que se manifestou. João usa essa palavra, dizendo o Verbo se manifestou, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, o Verbo é a pessoa da Trindade na qual Deus se manifesta.
Então o Pai é conhecido no Filho, no Verbo. Ninguém vê o Pai independente do Filho. Nós já falamos um pouco sobre esses conceitos, é importantíssimo retomarmos isso. Ninguém vê o Pai, senão no Filho. Foi o que o Senhor falou para Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então toda a glória da divindade é expressa no Filho. O Filho seria então esse centro, né, para a expressão da glória, do caráter, da pessoa do próprio Deus. Ele é Deus, né? Então, o Verbo de Deus, ou o Logos de Deus, é o Filho de Deus. O Logos e o Filho são identificados no Novo Testamento. São a única e a mesma pessoa. O Verbo e o Filho. O apóstolo João deixa isso claro no seu Evangelho. Então nós vamos ler alguns textos e nós vamos ver que revelação impressionante o Novo Testamento nos dá a respeito do Verbo. Irmãos, não é à toa que durante 2000 anos de história da igreja, essa questão dupla relacionada ao Verbo, porque tanto ele é Deus, como em um dado momento, agora dentro do tempo, né, ele se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne não foi o Pai, quem se fez carne não foi o Espírito Santo, quem se fez carne foi o Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Na pessoa do Filho, Deus se fez carne. Porque como nós temos visto, Deus não pode ser separado. Então quando o Filho se fez carne, está correto nós dizermos que Deus se fez carne. Porque o Filho é Deus. Né? Mas estaria incorreto nós dizermos que o Pai se fez carne. Ou que o Espírito se fez carne. Né? Então essas distinções são importantes. Agora nós vamos ver como o Novo Testamento revela, então, a glória relacionada ao Filho, que o Filho é a expressão de Deus. Desde antes de qualquer coisa ter sido criada, o Filho é aquele alvo, aquele objeto do prazer de Deus, do prazer do Pai. O Filho é aquela expressão da própria sabedoria do Pai. Nós vamos chegar a examinar isso num texto magnífico, em Provérbios capítulo 8, alguns versículos ali em Provérbios, mostrando essa alegria, esse regozijo do coração do Pai no Filho antes que houvesse mundo. Antes de qualquer coisa ter sido criada. O Pai e o Filho, na pessoa do Espírito, tinham então comunhão, como nós já estudamos. Fluíam um para o outro, na pessoa do Espírito Santo, né? Na terceira pessoa da Trindade. Então esse Espírito é o Espírito de comunhão. Nessa pessoa, o Espírito Santo, o Pai e o Filho têm comunhão. Eles interhabitam, um dentro do outro. Né? Então tudo isso nós já examinamos. E a partir de hoje, então, nós vamos ver alguma coisa sobre esse Logos, esse Verbo. A glória do Logos. A posição do Logos na Trindade. Repetindo, a posição e a glória do Logos na criação. Deus criou todas as coisas por meio dele. Ele é o agente da criação. Sem o Logos, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. João nos diz no capítulo 1, não é? O Verbo também é o centro na redenção, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nele nós vimos então o coração redentor de Deus, né? O coração redentor do Pai se expressou no Filho, no Verbo, porque o Verbo se fez carne. Então ele é também o centro da redenção e não só da criação. E depois que o Senhor cumpriu então a redenção, e o Senhor Jesus foi entronizado, quando João tem aquelas visões do Apocalipse, os irmãos se lembram, para completar esse quadro todo da glória do Filho, João tem aquela visão final quando ele vê o Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus, agora não apenas o Filho eterno, mas agora o Filho encarnado, alguém que tinha um corpo e foi ressuscitado então fisicamente, com um corpo humano. Agora então a humanidade, na pessoa daquele Verbo, foi glorificada. Então João vê esse Filho, que agora é não apenas divino, mas é também humano. E essa é uma outra glória, que nós vamos chegar a compartilhar mais tarde em outras reuniões. A glória da encarnação. E a glória do fato do Senhor Jesus ter ressuscitado como homem. Ele não ressuscitou apenas como Filho de Deus, ele ressuscitou como Filho do homem. Por isso ele fez questão de comer entre os discípulos. Os discípulos ficaram muito espantados com a ressurreição dele. Não é? Achando que tinha um fantasma. Então ele comeu na presença deles, porque um fantasma não come. Não é? Ele perguntou o que eles tinham ali para comer. E comeu pão, peixe na presença deles. Disse para Tomé, toca no meu corpo e veja, sou eu mesmo.
um espírito, ele falou, não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Coisa impressionante. Ele ressuscitou fisicamente, como homem, não é? Porque ele morreu como homem e ressuscitou como homem, sendo Deus. Então esse é um mistério da ressurreição e é a nossa segurança de que esse Senhor, esse que então pela sua ressurreição nos uniu a Ele, esse Senhor, como diz Hebreus, Ele é a âncora da nossa alma, que penetra além do véu. Está se referindo a essa presença imediata de Deus, esse santo do santo celestial e não terreno. Não é? Uma âncora da alma nós temos, segura e firme, Hebreus capítulo 6, que penetra além do véu, aonde Jesus entrou por nós. Vejam que é usado o nome humano dele. Lá não diz Cristo entrou por nós, lá não diz o Senhor entrou por nós, lá diz Jesus entrou por nós, a sua humanidade. Um homem entrou na presença de Deus, aquele mesmo homem que tinha ouvido aquela voz do céu. Esse é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Esse homem até a morte, esse homem perfeito, esse homem aprovado, esse homem singular, esse homem sem pecado. E por causa disso tudo, foi feita oferta pelo nosso pecado. Por ser santo e sem pecado, foi feita oferta pelo nosso pecado. Então ele ressuscitou e entrou na presença imediata de Deus, o que Hebreus chama de o santo dos santos celestial. Não é? Não daquele tabernáculo terreno, mas o santo dos santos celestial. A presença imediata de Deus. Aquele homem entrou lá. E Hebreus diz que nós temos então uma âncora para a nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Por isso a nossa salvação é irrevogável, tão segura quanto a ressurreição, tão eterna quanto a ressurreição, tão valiosa para Deus quanto a ressurreição. Não é? Porque nós fomos então incluídos, identificados com Cristo. É isso que o batismo tipifica. Por isso o batismo é tão glorioso. O batismo com a água, não é? Ele tipifica esse fato. Estamos unidos com o Verbo de Deus eternamente. Ele já está na glória, certeza e segurança de que nós estaremos lá. Hebreus mesmo, capítulo 2, diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então, irmãos, a revelação do Novo Testamento sobre a glória do Verbo, ela é maravilhosa, em todos esses aspectos. A glória do Verbo como Filho eterno de Deus. A glória do Verbo na criação. Por ele, Deus criou todas as coisas. A glória do Verbo na redenção. Por ele, Deus redimiu aqueles que ele tinha escolhido. E mais do que a redenção, a glória do Verbo, a glória do Logos de Deus, na consumação final do propósito de Deus. Quando a gente olha o livro de Apocalipse, então, como eu estava dizendo, é isso que a gente vê. Aquela visão final que João teve, né? Da consumação do propósito de Deus. João viu que o Cordeiro era o centro. A cidade, a Nova Jerusalém, que se compõe então de todos aqueles que creram no Senhor, né? Apocalipse 21, João diz assim, a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou. Mas a glória de Deus é visível onde ali? Ela não é algo esparramado pela Nova Jerusalém. A glória de Deus ilumina a Nova Jerusalém. E onde ela está? No Cordeiro. O Cordeiro é a sua lâmpada. Lâmpada é onde brilha a luz. Lâmpada só serve para isso. Não é? Então aquele texto de Apocalipse 21 diz assim, que a glória de Deus ilumina a Nova Jerusalém. Mas não é uma glória esparramada para todo canto. É uma glória que brilha em uma pessoa. O Cordeiro é a sua lâmpada. É onde a glória brilha. Então o Verbo é o centro na criação, na redenção e no propósito final de Deus. Né? Ele é o centro de todas as coisas. Então nós vamos examinar alguns textos bíblicos bem devagar, para que o Senhor possa, através da sua palavra, ir plantando essas verdades em nossos corações. Primeira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos é sobre esse texto de Mateus 11, 27. Preste atenção nesse versículo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Então o Verbo está chamando para si mesmo, o Senhor, o Filho, né? O Logos de Deus, o Verbo que se fez carne, ele está chamando para si mesmo toda a autoridade no sentido de ser herdeiro. Hebreus também fala isso no capítulo 1. Fala que Deus constituiu o Senhor, o seu Filho, herdeiro de todas as coisas. E é isso que ele está falando aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Não é? Porque tudo foi criado por meio dele. Esse Jesus homem que está falando isso aqui no versículo 27 é o Verbo de Deus. É o Verbo que se fez carne. Nós nunca podemos separar essas duas pessoas. Na medida que formos compartilhando sobre ele,
nós vamos entendendo isso, né? Essas primeiras mensagens nós vamos falar mais a respeito da divindade do Senhor. Quando estivermos vendo a humanidade do Senhor, nós vamos ver que essas duas coisas nunca podem ser separadas. O Senhor é uma única pessoa. Não tem jeito naquela pessoa de separar o divino do humano. Isso aqui é divino, aquilo ali é humano. Aqui agiu o divino, agora agiu o humano. Quando ele chorou, ele era humano. Quando ele multiplicou os pães, ele era divino. Ele era uma única pessoa. E nele Deus chorou, e nele Deus multiplicou os pães, e nele Deus ressuscitou os mortos, e nele Deus cansou. Não é? Deus teve a experiência física, então, através daquela encarnação, de sentir fome, de sentir cansaço, de sentir sono. Não é? Na pessoa do Verbo, Deus, ele pôde ser gerado, não é? O mistério da encarnação. Deus foi gerado através, então, daquele ventre de Maria, por uma obra sobrenatural, não foi um nascimento natural, né, de um relacionamento físico, mas o Verbo foi gerado, então, como homem, através daquele ventre de Maria. Não é? E essa pessoa não pode ser dividida, nunca. Em todas as suas ações, pensamentos, não é? Motivações, ele é tanto Deus quanto homem. E as duas coisas sempre hão de andar juntas na pessoa do Verbo. Essa é a glória da encarnação. Não é? Então, versículo 27, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, porque Ele é o Criador. O Verbo é o Criador. Então, Ele tem autoridade porque Ele é o herdeiro. Tudo me foi entregue por meu Pai. Os irmãos lembram nas reuniões passadas que nós lemos alguns textos de João, né? Quando o Senhor Jesus diz que a Ele foi concedido pelo Pai toda a autoridade de julgamento. Não é? Ele diz que Ele é juiz de toda a criação, de toda a criatura, porque Ele é o Criador. Ele não é ninguém menos do que o Criador. Colossenses capítulo 1 diz isso: nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Né? Então tudo me foi entregue por meu Pai. A glória desse homem, o nosso Senhor, o Filho, né? O Verbo que se fez carne. Agora, eu queria destacar para os irmãos, na verdade, é essa próxima frase. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Vamos parar aqui por enquanto. O que o Senhor está dizendo como filho, sendo filho? Ele está dizendo simplesmente o seguinte: que o conhecimento que ele tem do Pai é um conhecimento que ninguém pode alcançar. No nível, na graduação, na esfera na qual ele tem esse conhecimento, ninguém pode alcançar. Ele está alegando possuir um conhecimento de Deus único, singular, que ninguém tem. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E vice-versa, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. A glória do Filho, a beleza do Filho, o valor do Filho. Né? O Filho como objeto, então, do deleite, do prazer do Pai. Ninguém, queria que os irmãos notassem essa palavra, ninguém. Os irmãos lembram que nós falamos que mesmo nós, que no caso completamos aqui a sequência do versículo, né? Aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho revelou o Pai para nós, não revelou? Revelou para nós, para todos nós que cremos no Senhor. Então nós fazemos parte aqui desse aquele do versículo aí, olha. Aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai. O Filho revelou o Pai para mim e para você e tem revelado. Mas ainda assim, e não é só nessa esfera terrena não, mesmo quando nós estivermos face a face com o Senhor, o nosso conhecimento do Pai e do Filho, diante do conhecimento que eles próprios têm de si mesmo, um do outro, é eternamente menor, incomparavelmente menor. Porque mesmo como criaturas redimidas, nós nunca chegaremos a fazer parte da Trindade. Nunca. A Trindade é a Trindade e nós somos nós. Então aquele relacionamento que o Filho tem com o Pai, o Pai tem com o Filho, isso é algo inviolável. Isso é algo impenetrável. Ninguém pode participar dessa relação, nela mesma. Ninguém pode interferir nessa relação. Ninguém pode ter o conhecimento completo dessa relação, porque seria ter um conhecimento completo de Deus. E ninguém nunca poderá ter um conhecimento completo de Deus, nem na eternidade. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Ninguém. Nem agora, nem no porvir, nem nunca. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então,
Importante nesse versículo, os irmãos verem que o filho está alegando possuir uma relação, um conhecimento. Conhecimento aqui é claro, não é só intelectual, no sentido intelectual. Conhecimento a gente já sabe, já compartilhamos isso. Fala de provar mesmo, de experimentar, não é? De participar do pai como o filho participa. Ninguém, é o que ele está dizendo. Agora, irmãos, se essa relação fosse apenas experimentada dessa forma, nós não teríamos então chance nenhuma de ser aproximados desse Deus. Mas por causa do que o Filho fez na cruz, nos tornando filhos, participantes então da natureza divina, possuindo a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, nós então fomos colocados em um relacionamento com a Trindade, que é um relacionamento vital, orgânico. É um relacionamento no qual Deus pode ser conhecido por nós. Não totalmente, mas pode ser conhecido. Em verdade, em realidade. O conhecimento é real, embora não seja pleno. Uma coisa é diferente da outra. É um conhecimento real, mas nunca será pleno, porque Deus é inesgotável. Sempre estaremos conhecendo a Deus. Então, nesse versículo, nós vemos duas coisas absolutamente maravilhosas. Primeiro, a posição singular do Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele é Deus. Quando ele disse isso, irmão, ele se colocou então numa posição singular. Uma posição da qual homem nenhum participa. Ele está dizendo, eu sou o Filho. O Filho. E ninguém conhece o Pai como o Filho conhece. E nem pode conhecer. Eu sou o Filho eterno. Vocês são criaturas. Vocês são até mesmo os eleitos, os discípulos, aqueles que Deus amou, que Deus escolheu, que agora, através de mim, o Filho, Ele está chamando a glória. Mas mesmo assim, ainda assim, vocês são criados. A relação minha com o Pai é uma relação eterna. Deus com Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Agora então, o final do versículo nos introduz. O Filho revelou o Pai a nós. Senão nós também não conheceríamos o Pai. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Por isso que o versículo 25, se você examinar o contexto, é tão precioso. O Senhor Jesus ora, depois de ter sido rejeitado. É lindo esse contexto. Se irmãos observarem, aí desde o versículo 20 desse capítulo, dê uma olhada. Capítulo 11 de Mateus, versículo 20. Diz assim, passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Essa frase é importante, olha. Não se arrependeram, não creram, não viram quem ele era. Finalzinho do verso 20. Mateus 11, 20. Não se terem arrependido. Então ele diz, ai de ti, Corazim. Depois no versículo 23, tu, Cafarnaum, tal. Depois no versículo 24, menos rigor haverá no dia do juízo para com Sodoma e Gomorra do que para contigo. Então ele está reprovando aqueles que não creram, que não tiveram essa revelação. Mas aí, irmãos, nós estamos diante de um mistério. Porque estritamente falando, ninguém pode ter essa revelação. O homem é responsável pela sua rejeição. Essa é uma questão, essa é a responsabilidade humana. O homem é responsável por rejeitar o filho, e ele vai ser julgado por isso. Mas, por outro lado, ninguém pode conhecer o filho, se o filho então não se revelar. Ou ninguém pode conhecer o pai se o filho não revelar. Então no versículo 25, olha a atitude do Senhor. Depois de ter repreendido aquelas cidades, ter dado um ai para aquelas cidades, Ele diz no verso 25, presta atenção aí. Por aquele tempo exclamou Jesus. Exclamou. Isso fala então de uma admiração, uma adoração. Ele tinha acabado de presenciar aquela rejeição de Cafarnaum, de Corazim. Aí no versículo 25 diz assim, por esse tempo ele exclamou, graças te dou, ó Pai. Ele tinha acabado de ser rejeitado, irmão. Ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Olha a palavra aí de novo, revelar. Parece duas vezes, Revelar aqui no versículo 25, revelar no final do versículo 27. Revelação, tirar o véu. Graças te dou, ó Pai, tiraste o véu dos pequeninos. Versículo 26 ele explica como, o porquê
que isso aconteceu, não é? E mostra que não há nenhum mérito nesses pequeninos. Eles não foram escolhidos porque são pequeninos, não. É porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. O Senhor escolheu, então, alguns, dentre aqueles que Ele criou, para serem objetos da sua revelação. E esse é um aspecto glorioso do Evangelho, irmão. Eu e você poderíamos estar de fora e não de dentro. E se nós estivéssemos de fora, Deus continuaria brilhando na sua justiça, na sua santidade, na sua glória, porque era isso que nós merecíamos mesmo, estar de fora. Mas foi do seu agrado nos incluir, revelar o Pai a nós, na sua pessoa, né? E o versículo 27, então, ele mostra que foi Ele quem fez isso, né? Ó Pai, assim foi do seu agrado, se revelar, né? E no versículo 27 ele mostra que foi Ele, o Filho. É Ele o Filho, quem é o agente dessa revelação. Ele diz assim, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele usa de novo a mesma palavra, revelar. Então o Filho tem um relacionamento singular com Deus, que ninguém pode alcançar nunca, em estágio nenhum, em hora nenhuma, nem agora e nem na eternidade. Mas pela graça de Deus, o Filho, ele não apenas tem esse relacionamento com o Pai, mas ele é agente revelador do Pai. Dentro daquilo que nós podemos suportar. Hoje nós temos uma esfera de revelação. Paulo chama que hoje nós vemos, 1 Coríntios 13, ele diz que nós vemos como um espelho, ainda obscuramente. De alguma maneira, Cristo não é tão claro para nós. Nós vemos, mas não vemos com tanta clareza. Nós vemos a sua beleza, a sua glória nas Escrituras, mas ainda não é face a face. Um dia nós veremos face a face. Mas ainda assim, nessa visão face a face, nós não teremos descortinado completamente a glória de Deus. Nós estaremos vendo face a face, e quanto mais virmos, mais adoraremos. Esse conhecimento, então, é inesgotável, por causa da própria natureza de Deus, né? Deus é inesgotável. Então, é muito precioso esse versículo 27 de Mateus. Ele revela tanto a glória do Filho, como a glória daqueles que Ele escolheu, e chamou para esse relacionamento, né? Agora, um outro texto que eu queria examinar com os irmãos. João, capítulo 1. Hoje a gente vai usar esse tempo só para introduzir mesmo o assunto. Então vamos examinar alguns textos e conversar um pouco a respeito deles. João capítulo 1, eu queria ler de 1 a 14. Nós vamos ler bem devagar e compartilhar um pouco então desse texto. João capítulo 1. Os irmãos sabem que o apóstolo João, ele foi aquele dentre os evangelistas que com mais clareza revelou a divindade do Filho. Por isso os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos. Sinóticos, ou seja, escritos dentro da mesma ótica, sinótico. Os 3 falam sobre o Senhor humano, a humanidade do Senhor. Mateus mostra que ele é um rei. Marcos mostra que ele é um servo. Lucas mostra que ele é um homem. Todos os 3 revelam um aspecto humano do Senhor. Como rei, como servo, como homem. Agora João é um evangelho separado desses sinóticos. Foi escrito em outra ótica. A ótica de João é revelar a divindade de Cristo. Revelar que esse homem é Deus. E que Deus se encarnou nesse homem. Então, quando João começa o seu evangelho, no capítulo 1, irmãos, ele começa de uma forma majestosa, sublime. Porque, na verdade, João começa o seu evangelho antes de Gênesis. É uma particularidade muito impressionante aqui para nós vermos, né? Se nós quisermos achar assim o versículo que fala de Deus em si mesmo, de Deus no que Ele é, antes de qualquer coisa ter sido criada, que revela então a natureza de Deus no que Ele é, João capítulo 1, versículo 1, seria o melhor versículo. Seria o versículo que aponta para eras mais antigas, vamos colocar assim. Porque Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia diz assim, no princípio, como que diz? Criou Deus os céus e a terra. Está falando já da criação. Gênesis começa com a criação. Agora João não começa com a criação. João dá um passo para trás de Gênesis.
É aí que ele começa o seu evangelho. Por quê? Porque João deseja nos mostrar que o Senhor Jesus não faz parte da criação. Que o Senhor Jesus não é uma criatura. Que o Senhor Jesus é o próprio Deus, o Verbo, o Criador, o agente da criação. Esse mesmo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a glória dele como glória singular. Ele usa a palavra unigênito, cheio de graça e de verdade. Então João dá um passo para trás de Gênesis, para trás da criação, não é? Num princípio eterno, um princípio que não tem tempo, não é? Então ele diz assim, no princípio era o verbo. O próprio versículo deixa isso claro. Aqui não tem nada a ver com a criação, esse princípio aqui. Ele não está falando nada de criação. Ele está dizendo esses princípios. Paulo usa a mesma palavra. Irmãos, querem ver que interessante? Tito. Deixe marcado esse texto de João, nós vamos voltar já nele. Abra sua Bíblia em Tito, na Epístola de Paulo a Tito, logo antes de Hebreus. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é... De quem que é a fé? De qualquer um, de todo mundo? Qualquer um pode crer? Não. A fé que é dos eleitos de Deus. Olha onde que Paulo vai. Ele vai de novo para antes da fundação do mundo, né? Mas ainda não é essa expressão que eu queria citar, não. Então ele diz, a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu quando? Antes dos tempos eternos. Irmão, mas a eternidade não tem tempo. Tempos eternos é um paradoxo, não é? Porque a eternidade não tem tempo. Então Paulo está usando uma expressão exatamente nesse sentido para se referir a algo antes da criação. Então ele chamou de tempos eternos, não é? Antes do tempo ter sido criado, lá nos tempos eternos, no tempo da eternidade, Deus então tinha algo no seu coração. O que ele tinha? Ele tinha uma promessa de vida eterna. Antes da fundação do mundo, ele tinha uma promessa de vida eterna. Para quem? O que fala o versículo 1? Para os eleitos. E aos eleitos, então, ele concederia fé. E eles seriam chamados por uma graça irresistível. E iriam, então, crer no Senhor. E fazer parte, ter o privilégio de fazer parte desse propósito. A fé que é dos eleitos. Olha a imensidão desse versículo. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Cada expressão é gloriosa, né? Então Paulo usa a mesma expressão de João. Quando João fala no princípio era o verbo, João também está falando dos tempos eternos. João está falando que lá nos tempos eternos, antes de qualquer coisa ter sido criada, existia uma relação. Que relação que é essa? Está escrito aí no versículo. No princípio, nos tempos eternos, era o verbo. O verbo. E o verbo estava com. Queria que você marcasse aí essa preposição no versículo. Com. Está mostrando que o verbo é uma pessoa singular. É um indivíduo distinto. Né? O verbo e o pai são dois, ao mesmo tempo que são um. Né? O mistério, então, do Deus triuno. O verbo estava com Deus. Agora, para que o verbo não fosse diminuído, para que nós não tivéssemos uma visão de que o verbo não é Deus, como tantas heresias na história da igreja tentaram infiltrar na igreja com essa ênfase, não é? Jesus foi o primeiro ser que Deus criou. Ele foi a primeira criatura. Então João, para acabar com essa heresia, então ele diz assim, o verbo era Deus. Né? Então ele estava com Deus e ele era Deus. Dois e um. Um único. Né? Agora, no versículo 2 do Evangelho de João, ele confirma a ideia e diz assim, ele estava no princípio com Deus. Possivelmente, se a gente for examinar o contexto, a coerência aqui do contexto, o verso 2 agora se refere à criação. Porque o verso 3 vai explicar o verso 2. Verso 3 vai falar sobre a criação. Ele estava no princípio com Deus. Então, dois princípios aí. Princípio do versículo 1, princípio do versículo 2.
O princípio do versículo 1 são os tempos eternos. Quando não existia nada, no princípio, nos tempos eternos, o Verbo estava com Deus. É por isso que em Mateus ele disse assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa relação eterna, singular, cheia de prazer, de alegria, de amor, de satisfação, não é? Um Deus completo, perfeito, absoluto, não é? Essa relação é descrita aqui no versículo 1. Esse é o primeiro princípio aí. Agora há um outro princípio no versículo 2. Agora sim, a criação. Ele, o Verbo, estava no princípio da criação com Deus. Porque o verso 3 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então ele não é um ser criado, ele é o Criador. Muito antes de ser criado, ele é o próprio Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, olha, irmãos, quando João vai começar o seu evangelho, a ênfase que ele dá a isso. É por isso que na epístola ele escreve assim: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Não é? Então, primeiro ele está mostrando a glória do Verbo, que esse que se encarnou é Deus. O Verbo é Deus. Ele é o Criador. Às vezes nós achamos que o Criador é o Pai e que Jesus é um colaborador, não é? Porque nós costumamos dividir a Trindade, não é? Na nossa cabeça, ou nós temos 3 deuses, não é isso? Ou nós temos então um Deus sem nenhuma distinção: Pai, Filho e Espírito. A gente parte para um extremo ou para o outro, não é? Agora a Bíblia ensina as duas coisas juntas. Nós temos 3 pessoas e um único Deus, não é? Não 3 deuses e também não um Deus sem distinção de pessoas, né? Então o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E João reforça assim, ó: sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. O Verbo é o Criador. A vida estava nele. Então Deus não tem propriamente vida para nos dar. Ele nos deu vida no Verbo. A vida se encarnou. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus foi à cruz, Deus na pessoa de Cristo estava experimentando os sofrimentos da cruz. É claro que nós não podemos dizer que a natureza divina sofreu, não é? Porque Deus é impassível, Deus não pode sofrer. Mas quando nós olhamos a pessoa de Jesus, aquela pessoa então que é única, é inseparável, divindade e humanidade naquela pessoa, então está correto nós dizermos que Deus, na pessoa de Cristo, do Senhor Jesus, ele experimentou o sofrimento. Hebreus diz isso. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele experimentou a tentação. Né? Porque aquela pessoa não pode ser dividida. Nós não podemos dizer o humano foi tentado, mas o divino não foi tentado. A pessoa foi tentada. E essa pessoa é indivisível. É Jesus Cristo, Deus, homem. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Olha a diferença entre o João Batista e o Senhor Jesus. A Bíblia diz que não houve nenhum homem nascido de mulher que fosse maior do que João, como homem, no seu ministério. Nem Elias, nem Moisés, nem ninguém. Porque João Batista teve o privilégio de fazer o quê? Preparar o caminho do Senhor. Ele diz: eu sou voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Anunciai no ermo vereda a nosso Deus. Não é? Então João teve o privilégio de introduzir o Messias, o próprio Deus. Por isso ele foi o maior profeta. Não é? Dentre os nascidos de mulher, o Senhor disse: ninguém é maior que João. Agora, olha o que o versículo 6, agora o João evangelista, né, está falando sobre o João Batista. Diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Enviado. Este veio como testemunha. Ele não é o Filho, ele não é o Verbo, não é? O João é uma testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Olha como ele diferencia o maior, né? João Batista, do Verbo de Deus, do Senhor Jesus, né? Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, ou a luz que tem realidade, é o sentido aqui, né?
que vinda ao mundo ilumina a todo homem. É claro, se refere ao Senhor Jesus, né? Ele estava no mundo, o Senhor Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele. Mais uma vez aqui, ele está confirmando o que ele já disse no verso 3. Né? Ele é o Criador veio ao mundo. Não foi um terceiro qualquer, não. Foi o próprio Criador. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Não apenas as suas ovelhas, não. Mas o que era seu, tudo que ele criou. Tudo é seu, ele é o herdeiro de todas as coisas. Veio para o que era seu, mas os seus. Agora se refere então àquele povo, o povo da aliança que ele tinha escolhido no Velho Testamento. O povo judeu, os seus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Quem são esses que o receberam? Aqueles, como ele diz lá em Mateus, aqueles que tinham sido então desde a eternidade separados no coração de Deus para crerem. A fé que é dos eleitos. A fé que é dos eleitos. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, ou quem são estes? Os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não importa então a história que nós tivemos até conhecer o Senhor. O ano que nascemos, a família que nascemos, as coisas às quais fomos submetidos, os detalhes da nossa história. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sofri pouco, eu sofri menos, eu tenho esse nível intelectual ou não tenho, não importa a cor, a raça, nada, não é? A palavra de Deus diz que esses nasceram de Deus, porque em Deus eles foram escolhidos. E Deus então os conduziu através da sua história pessoal até aquele momento, quando eles teriam a revelação de quem é o Senhor Jesus. Isso aconteceu com todos nós aqui. Né? Em experiências absolutamente diversas, cada um de nós, né? Mas todos nós, desde a eternidade, estávamos no coração de Deus. Né? A saber, aos que creem no seu nome, nasceram então de Deus, como diz o verso 13. Né? Agora, irmãos, no versículo 14, na verdade a gente pode dizer aqui que o verso 2, olha, até o 13, eles fazem assim um longo parêntese. Né? A gente pode ler o verso 1 e ler o verso 14 em seguida. Tudo que está no meio são detalhes que vão engrandecer o texto. Não é? Mas a sequência do argumento do versículo 14, ela é uma sequência do versículo 1. Então, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo. Ele está falando do verbo. O verbo estava com Deus desde a eternidade. Né? E o verbo era Deus. Agora lê o 14. E o verbo se fez carne. Então, no versículo 1, a glória eterna do verbo, desde os tempos eternos. Nada tinha sido criado, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Não é? Aí nos versos 2 até 13, ele vai mostrar que então o verbo criou, o verbo se encarnou. Não é? João veio para dar testemunho desse verbo. Esse verbo é a vida estava nele, a vida é a luz dos homens. Né? Aí no versículo 14 ele diz: o verbo se fez carne. Encarnação. A gente vai em outras reuniões compartilhar um pouco dessa gloriosa verdade. Encarnação. Nós vamos ver o significado disso. Nós vamos ver o significado das palavras daquele anjo a Maria, quando ela então foi conceber o Filho de Deus, por essa obra sobrenatural do próprio Deus. Nós vamos contemplar então um pouco da glória da encarnação, do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra no original aqui se refere àquela expressão hebraica tabernáculo, ou tabernaculou. É uma expressão linda que João usa. Está dizendo que todo aquele tabernáculo tão glorioso, tão cheio de detalhes, né, que Deus ordenou a Moisés que fosse levantado no Velho Testamento, era só uma figura. Uma figura do Verbo eterno. O tabernáculo terreno é uma figura do Verbo eterno. Então, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a glória do tabernáculo agora, no caso do templo, não é?
era uma glória ultrapassada. Agora toda a glória de Deus seria revelada na realidade, não na figura. Então o verbo tabernaculou, ele habitou entre nós. Tudo que o tabernáculo falava, agora eles podiam ver na pessoa de Jesus. Né? Tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Duas características impressionantes a respeito então do Filho, do Verbo, que eu queria que os irmãos notassem. Porque, irmãos, nós não podemos separar, já falei tantas vezes isso aqui, o divino do humano em Jesus. Não podemos separar. Então, quando a Bíblia diz que o Verbo é cheio de graça e de verdade, você não pode concluir o seguinte: o Jesus humano é cheio de graça e de verdade. Né? Porque aqui está dizendo que o Verbo é cheio de graça e de verdade. E é por causa do Verbo ser cheio de graça e de verdade que ele se encarnou. Porque Deus é cheio de graça e de verdade. Né? Então, quando esse Verbo eterno ele se fez carne, nós podemos conhecer que Deus é cheio de graça e de verdade. Porque ele se encarnou assumindo a semelhança de carne pecaminosa. Quando estudarmos a encarnação, nós vamos ver. Ele assumiu um corpo humano que podia ser tentado, embora sem pecado. Ele assumiu um corpo humano que podia sofrer, cansar-se, chorar, ter fome, né? Passar frio, noite de vigília no deserto. Um homem real. O Verbo se fez carne. Irmãos, as implicações disso são imensas para o Evangelho. Se nós não contemplamos a glória da encarnação, nós não temos como ver com clareza a glória da cruz. É claro. Como é que nós vamos ver a glória do que foi feito lá naquela cruz? Se aquele que está lá para nós não é visto, né, em toda a sua glória pessoal. Não tem jeito de ver a glória da obra se não se vê a glória da pessoa. Primeiro a glória da pessoa, depois a glória da obra. Né? O que ele fez na cruz foi só consequência do que ele era. Se a cruz revela graça, ele foi obediente até a morte, subiu ao madeiro maldito, foi desamparado por Deus, sem merecer nada disso, porque ele é santo. Não é? Se ele fez isso, é porque ele é o que ele é. Da mulher samaritana, do jovem rico, é porque ele é o que é. Cheio de graça e de verdade. Né? Então, o versículo 14 diz: o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, essa expressão, verbo, queria colocar duas ideias aqui para a gente encerrar por hoje. Essa palavra verbo no original, ou logos, ela expressa, em primeiro lugar, queria que você notasse isso que é importante. Essa palavra logos, verbo, ou em outras traduções, palavra, né? Aparece aí palavra. A palavra se fez carne, a palavra era Deus, a palavra habitou entre nós, é a mesma coisa. Né? Então, essa expressão, logos, no grego, verbo no nosso português, ela foi usada por João, ela é usada nas Escrituras, em primeiro lugar, para expressar a relação singular entre o Filho e o Pai. E só secundariamente com relação à criação. Então vamos tentar colocar a coisa assim. Nós falamos para os irmãos que toda analogia, eu vou usar uma analogia porque nos ajuda a entender. Toda analogia é deficiente, né? Nenhuma é perfeita, é claro, senão seria semelhante ao próprio Deus. Né? Toda analogia é imperfeita para tentar explicar a Trindade para nós. Mas nós temos que usar algumas analogias para nos dar uma ideia, pelo menos, né? Da glória do Deus triuno. Então vamos pensar numa analogia. Talvez seja a melhor analogia, a mais precisa. Eu creio que sem dúvida é. Para expressar qual é a relação do Pai com o Filho, no sentido dele ser o Logos, dele ser o Verbo. E essa analogia seria a seguinte. É a mesma analogia que existe na nossa pessoa, na nossa personalidade, entre o pensamento e a verbalização. Né? Ou a alocução, como é chamado. O pensamento e a alocução. A alocução ou a verbalização, ela pura e simplesmente expressa o que veio no pensamento. Ela simplesmente dá vazão, não é? Com todas as letras. Se é uma expressão perfeita, então ela vai expressar perfeitamente o pensamento, não vai deixar dúvida, não vai haver falsidade, não vai haver engano. Por que em nós há? Porque nós somos seres pecaminosos. Nós não somos santos como Deus é santo, não é? Então em nós
a alocução ou a verbalização nem sempre corresponde ao pensamento. Às vezes nós somos hipócritas, às vezes nós não sabemos nos expressar, não é só questão de ser hipócrita, não é? Às vezes nem nós temos clareza, nós somos confusos, somos complexos, não é? E a nossa palavra não está expressando direito o que nós estamos pensando. Todos nós experimentamos isso todo dia. Mas quando a Bíblia usa essa expressão com relação a Cristo, Cristo é a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, não é? O logos de Deus. A Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus, Ele é a plena expressão de todo o pensamento do próprio Deus, de toda a mente de Deus. Então é essa relação que existe entre o pensamento e a locução. Agora pense um pouquinho. Quando essa palavra é pronunciada, nós podemos dizer assim que ela já existia na mente antes de ser falada. É claro. Primeiro ela veio na mente. Primeiro o pensamento, depois a palavra. Tá certo? Então nós podemos dizer que a palavra, ela existia no pensamento. Então essa analogia nos ajuda a ver um pouquinho do Deus triuno. Então quando o Senhor diz, haja luz, por exemplo, e houve luz, e Ele criou todas as coisas, ali Jesus não está sendo criado. Ali o verbo não está sendo criado. Ali o logos de Deus, que é eterno, Ele está dando expressão ao pensamento eterno de Deus. A mente eterna de Deus, porque Ele é o verbo eterno de Deus. Então essa palavra logos, ela expressa em primeiro lugar a relação de Jesus com o Pai. Ele é o logos. Ou seja, tudo que de Deus se pode conhecer está no logos, está na palavra. Se a palavra não for falada, a pessoa não é conhecida. Não é? Se você encontra com uma pessoa que você não conhece, para passar um dia com ela, para vocês terem comunhão, conhecerem-se um ao outro, para vocês dois ficarem quietos, sentados, um olhando para o outro o dia inteiro. Não é? Aquela comunhão não teve sentido e nem valor. Não é? Então a palavra ela vai dar roupagem ao pensamento. Então essa é a analogia entre o verbo e o Pai, Deus. Então o verbo é a expressão de Deus e é eterno. Não teve um momento então quando Deus falou, então o verbo começou a existir. A partir dali, antes o verbo não existia. Não, porque o verbo é eterno. Né? Agora, existe uma outra analogia. Como sempre, ela tem deficiências, né? Mas ela também nos ajuda a ver um pouquinho do Deus triuno. Eu gostaria de colocar essa para os irmãos também. A relação que existe entre a Trindade, inclusive o Filho, né? O Pai, o Filho e o Espírito, seria mais ou menos como uma árvore. Quando você lança uma semente no solo, você tem a semente, né? E a partir então da água, da chuva, tal, do processo todo da vida ali, você vai ter a árvore, né? Primeiro a semente, depois a erva. O Senhor expressou essa parábola em Marcos, né? Primeiro a semente, depois a erva, depois a espiga e depois o grão cheio. Então se você tem primeiro a semente, depois você tem a árvore, depois você tem o fruto. Então, na semente você tem toda essa realidade. Se você não tivesse a semente, você não teria o fruto. Se você não tivesse a semente, você não teria a árvore. Mas por que a analogia é deficiente para nos falar a respeito da Trindade? Porque quando você tem a semente, você tem só a semente. Quando a semente se faz, então, árvore, você não tem mais a semente. Né? Quando a árvore vem a dar fruto, aí você tem a semente de novo. Né? Mas uma outra semente, não a semente de origem. Então, toda analogia é deficiente. Porque Deus subsiste ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer assim, né? Como semente, como árvore, como fruto. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas essa analogia nos ajuda a entender então a unidade de vida que existe entre eles. Um está no outro, não é? Então você tem a semente, a árvore, o fruto e depois a semente de novo. Um está no outro. Os três são resultados da mesma vida. A vida da semente não é diferente da vida da árvore. A vida do fruto não é diferente da vida da semente. Se você planta um grão a semente lá da laranja, você vai colher laranja, não é uma fruta diferente, não é? É a mesma vida compartilhada pela semente, pela árvore e pelo fruto. A mesma vida, a mesma essência. Né? A deficiência da analogia é que quando você tem um, você não tem outro. Com exceção do fruto que tem semente. Não é? Em Deus, então, você tem os três ao mesmo tempo. Participando da mesma vida, mas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Então, essa palavra logos é usada nesse sentido. O verbo era Deus. Então, tudo que Deus é se expressa no logos, na pessoa do logos. Agora, a última
consideração que eu queria fazer com os irmãos, para a gente terminar. Vamos ler um texto. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, aqueles então que Deus escolheu, né, no seu coração, de antemão Ele conheceu, antes da fundação do mundo, Ele também os predestinou. Então esses são os eleitos, né? Aqueles que creem no Senhor. Nós os predestinou para serem conformes ou conformados, né? Tomarem a forma, conformes à imagem de seu Filho. Olha o Filho aí de novo. Aquele Filho que a gente leu lá em Mateus, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Filho eterno. Esse que é o alvo do prazer de Deus. Deus, quando nos separou como filhos, como João já disse, o texto que acabamos de ler, não nasceram segundo a carne, nasceram de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? A saber, aos que creem no seu nome. Aqui diz que Deus os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Predestinou é algo eterno, é lá na eternidade. Ele nos escolheu em união com o Filho. Agora, chamou é no tempo, né? Nós já éramos então vivos, é claro, né? Nós ouvimos o chamado através da palavra, do Evangelho. Aos que predestinou eternamente, Ele chamou na história pessoal de cada um. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. No Filho, no Verbo, Deus consumou ao mesmo tempo tudo isso. Agora, o que eu queria colocar sobre esse versículo é o seguinte. Irmãos, em João, o Senhor é chamado de unigênito. A próxima reunião a gente vai retomar a partir daí. O que isso significa? Lendo aquele texto de Provérbios 8 que eu citei. Mas por enquanto, hoje eu queria que os irmãos vissem essas duas palavras como aplicada ao Filho. Porque elas são de uma riqueza e de um valor impressionante. O Filho, considerado nele mesmo, antes de todas as coisas terem sido criadas, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Filho nele mesmo, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o unigênito quanto o primogênito. Ele não se tornou o primogênito depois que ele se encarnou. No propósito eterno de Deus, ele é tanto unigênito quanto o primogênito. Porque o propósito é eterno. Então, unigênito, a própria palavra deixa claro, não é? Unigênito. Reflete o que está escrito lá em Mateus que a gente leu, né? Ele tem uma relação com o Pai de um filho único, né? Um filho único. Ninguém participa dessa relação. Ele é um filho único. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, é Filho único. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Nada tinha sido criado, mas o Pai e o Filho são Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A gente vai entender melhor isso quando a gente ler esse texto de Provérbios, na próxima reunião. Né? Então, unigênito, aquele Filho único, singular. Mas, no plano eterno de Deus, esse unigênito também era o primogênito. Que lindas são essas duas expressões colocadas juntas, né? Porque uma mostra quem ele é, a glória que ele tem, a singularidade que ele tem, a beleza que ele tem, o prazer que ele significa para o Pai. Ele é o Filho único, né? Eu tenho 3 filhos. Aqueles que têm filho único, né? Mas se bem que eu acho que eu tenho 3 filhos únicos, né? Cada filho é único. Mas aquele que tem apenas um filho, ele pode então aquilatar ali numa única pessoa qual é o significado de um filho, não é? A gente que tem mais aquilata da mesma maneira, né? Esse valor em cada um deles. Então, quando a Bíblia diz o Senhor é unigênito, está dizendo assim que o prazer de Deus não é repartido com ninguém mais. Está dizendo que a satisfação de Deus, Ele não precisa depositar em ninguém mais. Ele deposita nele mesmo, na pessoa do seu Filho. Ali Ele tem todo o prazer. Não foi isso que Ele falou quando o Senhor estava na terra? Este é o meu Filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Não é? Então esse é o Logos, esse é o Verbo. Mas irmãos, graças ao Senhor, no plano eterno de Deus, Ele não era só o unigênito. No plano eterno de Deus, Ele também era o primogênito.
como diz Romanos aí, 8:29. Esse unigênito, em João ele usa a figura do grão de trigo para tentar mostrar isso para a gente. Como é que isso ia funcionar? Ele diz assim, se o singular, o grão de trigo, único, ele cair em terra, porque o verbo se fez carne. Então o Senhor falou, se o grão de trigo caindo em terra, ele não morrer, se o unigênito de Deus ficasse aqui expulsando o demônio, profetizando, ensinando, curando, fazendo todas as maravilhas que ele fez, mas ele não morresse, ele continuaria sendo o unigênito. Aquele em quem Deus tinha todo o seu prazer. Ele ia revelar a Deus totalmente, plenamente, aos olhos de todos os homens, mas todos os homens iam ser condenados. Então, o unigênito, o grão de trigo caindo em terra, ele disse, não morrer, fica ele só. Ele não perde a posição dele, ele fica só, porque ele é o unigênito. A glória dele não pode ser perdida, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E nós somos parte desse fruto, né? Esse fruto glorioso. O primogênito entre muitos irmãos. É por isso que Hebreus 2, versículo 10 diz assim, que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Agora, para fazer isso, irmãos, ele precisou ser provado como grão de trigo, como homem. Tentado, provado, exprimido, né? Getsêmane significa prensa de azeite, né? Ele precisou ser examinado, provado em todos os níveis e em todas as coisas. Para que esse grão de trigo lançado em terra, ele pudesse então produzir muitos filhos para Deus. A gente, quando começa a contemplar essas coisas, começa a ver tanto a glória da pessoa de Cristo, quanto a glória da obra da cruz. E essa é a finalidade, então, de nós examinarmos as Escrituras durante esses dias. Para nós vermos um pouco mais da glória do Filho. Quando ele ora em João 17, ele fala isso, né? Ele fala assim, Pai, é aquela glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. A glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Então esse é o Filho, esse é o Logos, esse é o Verbo, esse é o unigênito do Pai. Se revelou então pela encarnação, né, o primogênito. Através da encarnação ele revelou que o desejo eterno de Deus é que ele fosse não só o unigênito, mas o desejo eterno de Deus é que ele fosse também o primogênito. A partir da próxima reunião a gente vai ver um pouco mais sobre a glória pessoal do Filho, antes de examinarmos a encarnação. Amém.